essa é a sua primeira vez na casa das primas, mas não acho que você vai encontrar o que geralmente você encontra na casa das primas. Nós somos mulheres e primas e vamos falar de assuntos atuais a partir do ponto de vista das nossas vivências. Da nossa diversidade. E agora a gente vai se apresentar e a gente vai falar um pouquinho uma da outra também. E a gente começa com a Aline. Olá, meu povo. Eu sou a Aline Alves. Eu tenho 33 anos, já não sou mais tão jovem, não é mesmo? A gente é de Minas, então eu moro em BH. Se você não sabe o que é BH, você tá errado. Bom, eu sou mãe de pet, sou casada, sou hétero cis, assim eu me identifico. Sou advogada e, bom, eu acho que é mais ou menos isso. Com o tempo vocês vão saber um pouco mais sobre nós, mas de início é isso. Sejam bem-vindos e agora nós vamos falar sobre Luísa, que é uma prima daquelas que a gente gosta, porque ela é talentosa, ela é antenada, ela é engajada e inteligente. Vai, Lulu. Eu sou a Luísa, eu moro em Pedro Leopoldo, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, e eu vou fazer 30 anos este ano. E eu sou musicista, eu toco piano, sou pianista, né? E dou aula de piano, trabalho com projetos culturais e uma vida de artista independente, né? Eu sou mulher branca, eu sou heterossexual, eu sou cisgênero e estou num relacionamento monogâmico. Olá, pessoal, eu sou a Laura, eu sou uma mulher branca, cabelinho pintado de ruivo, eu tenho 34 anos, eu sou mais velha. Eu sou irmã da Luísa, nós somos todos classe média, média. Eu moro em Pedro Leopoldo também, região metropolitana da capital. Moro sozinha, estou solteira, tenho 2 filhinhos peludos, lindos e maravilhosos. Eu sou cisgênero, heterossexual, infelizmente, e professora da rede pública de Minas Gerais, formada em letras na UFMG, Universidade Federal aqui de Minas. Estou licenciada há algum tempo e acho que é isso, né? A Aline é nossa prima, chique, meiga, focada e debochada, mas é da debochada de um jeito excelente. Maravilhoso. E a Laura, gente, a Laura, ela é sensível no sentido de empática, sabe? Sensível também no sentido de artista, porque ela também é muito artista, ela trabalha com várias artes e ela é muito sonhadora e ela também tem alto senso de justiça. Gente, nada passa batido pra Laura, tá? Então, fiquem espertos. Tem espertos, que aqui tem deboche e aqui tem café no bule. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Simbora, então a gente vai falar nosso primeiro tema hoje, gente. Laura, fala para nós. A gente vai comentar a série que todo mundo está comentando, né? A Bebê Rena, mas também pensando a respeito da notícia que saiu semana passada sobre uma stalker que foi presa por perseguir um médico brasileiro, que infelizmente foi muito exposta na notícia e, ao mesmo tempo, não se falou quase nada sobre a atitude desse médico, né? Não sabemos se foi como no Bebê Rena, em que ele simplesmente foi simpático, né? Mas a notícia não deixa saber.
Mas a gente, como mulher, sabe que os homens muitas vezes tomam atitudes que podem sim levar a uma mulher se desequilibrar, né? E dentro disso que você falou, curiosamente, eu acabei de ver uma notícia aqui, que foi publicada hoje mesmo, que é o seguinte, por que os casos de stalking praticados por mulheres são mais raros? Ou seja, são denúncias à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos que mostram que mulheres são 86% das vítimas. No entanto, se a gente for falar de forma ampla, os homens não tomam tanta repercussão, né? Porque a dessa mulher sabe várias coisas e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando é mulher, por ser raro, eles falam, nossa senhora, meu Deus, vamos botar a cara dela aqui porque é louca. Mas o homem fala, não, gente, mas isso é normal, o homem sempre faz isso. Vamos passar um pano. Como o caso em que mulher é stalking é mais raro, a gente devia ver menos notícias sobre isso, né? No entanto, é justamente o contrário. As notícias são todas sobre mulheres, ou todas não, né? Mas a grande maioria sobre mulheres, as séries, né? São sobre mulheres, stalkers, mas a gente sabe, pela convivência umas com as outras, inclusive, que os casos em que os homens perseguem a gente são muito mais numerosos, né? Tem uma série muito famosa também, que é, na verdade, sobre um stalker homem, né? Que é aquela série Você. E, nossa, eu nunca assisti, mas eu vi algumas cenas, eu não assisti ela inteira. E é muito fiel ao que a gente sabe que acontece mesmo na vida real com as mulheres. Não dá uma agonia, é horrível. Mas, é uma série mais classe B, né? É uma série mais, além de ser estritamente ficcional, diferente da Bebê Rene, né? Ela é meio, ela não é uma produção cabeça igual o Bebê Rena, né? Eu acho que ela fica mais nesse sentido, assim, como se fosse uma ficção, tipo, meio ralé, assim. Eles colocam ele como um sujeito meio galã, meio doido, que pra mim é doido, mas enfim, eu acho que ele é bem, né, tipo assim, eu não sei aqui o ponto que seria esse stalker, porque ele passa o stalker, né, ele é realmente um psicopata que foge, né, ele ultrapassa as linhas, os limites do stalker, não que há um limite positivo, mas ele ultrapassa e aí a gente vai entrar também em problemas psicológicos mesmo, porque realmente são pessoas que, desde o stalker até esse do Yu, são pessoas que são totalmente fora de contexto da vida normal, né? E eu achei legal aqui que nessa reportagem tem, entre aspas aqui, foi dito pela Juliana Brandão, que é pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela fala, a gente está num contexto de ascensão dos crimes de ódio e acaba que essas atitudes de misoginia que acabam naturalizando e desvalorizando as mulheres e também tem ganhado muito espaço. Então, às vezes, até o simples fato de desvalorizá-la no sentido de louca, sabe? Ninguém quer saber o motivo, ninguém quer saber nada, só para desvalorizar ela enquanto mulher, pronto. E ressaltando o crime de perseguição, né, que foi criminalizado, falando enquanto lei, exatamente para enquadrar como crime as práticas de violência contra a mulher e não havia uma lei de perseguição, né? Stalker ou perseguição, essas coisas. Isso foi criado em tese para proteger a mulher, porque a gente está falando aqui do percentual absurdo que é muito maior de homens perseguindo mulheres por serem mulheres. Eu acho também que vem menos à tona a perseguição feita pelo homem, porque a gente está tão acostumada, né, gente? A gente está acostumada a ser traumatizada,
a ser violada, né, sexualmente, a gente está super acostumada, não tem uma amiga, uma colega, uma prima que não tenha passado por uma situação dessa, né? Então, tipo, eu acho que a gente já tem até dificuldade de enquadrar como crime as situações em que a gente é perseguida, porque é realmente, igual ela fala, né, é muito naturalizado. Sim, exatamente. A gente pode fazer um portfólio de perseguições que a gente sofreu, né? E ainda finaliza aqui falando uma coisa que eu acho que faz sentido demais, que quem falou foi a Ludmila Ribeiro, é pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, e, abre aspas, né, na cabeça de muitos homens, o que eles estão fazendo é literalmente a corte, eles estão cortejando e não perseguindo a mulher. E se você for olhar, tipo, o homem fala assim, que é isso, eu só tô te, né, isso é lisonjeiro, eu sou, né, a gente não pode fazer mais nada hoje em dia, não posso flertar mais. Não, gente, não é flerte, é loucura, tá? Vamos falar a verdade. Isso não é flerte, isso não é corte, não é um cortejo, isso nem se usa mais. E é crime, né? Além de tudo, é crime. Então as pessoas têm que ter noção do que é o normal e do que é igual aquele negócio. Já eu não posso nem falar o que eu penso mais. Não, tem coisa que é crime. Tem coisa que você não pode realmente falar que é crime. A então, vida hoje é muito difícil, né? Não pode fazer nada. Pode nem perseguir uma pessoa de boa. Não pode nem apavorar uma mulher inocente, vulnerável, não pode nem fazer isso. A vida é muito difícil. Não posso nem mandar 100 mensagens para ela por dia, envinado do meu iPhone. Essa aqui é uma piada interna. Quem assistiu o Beberrina sabe. Não posso nem fazer várias chamadas por dia, mesmo se eu não sou atendido, e aparecer na sala que você usa para trabalhar, nem posso bater na sua porta enquanto você está dormindo e rezando para ninguém aparecer, não, Luiz? Nossa senhora, eu já fui perseguida em várias situações. Desde de crushes a senhores da terceira idade, a ex-namorados, passando por colega de trabalho. Nossa, e aí não tem nem a desculpa estava te cortejando. Cara, você é um senhor da terceira idade. Você é meu colega de trabalho casado. O que essa galera tá. Não entendo, cara. E eu sou seu ex-namorado. Não tô te cortejando, tô te perseguindo mesmo. Não tem nem essa desculpa. Nossa, situações extremamente desconfortáveis. Eu já tive medo de pegar o ônibus que saía da faculdade, já tive medo de ser encontrado, de descobrirem onde é a minha casa, já tive medo de não conseguir chegar na minha sala de trabalho e poder trabalhar em paz. Cara, nossa, desgastante. E o pior é assim, eu acho, não tenho certeza, né, porque eu tenho essa vivência. Você nunca foi à polícia falar sobre isso? Eu nunca fui à polícia. Uma vez eu recorri à reitoria da universidade e eles, né, porque o perseguidor era um estudante também da UFMG, e parece que resolveu o problema. Depois que eu recorri a eles, eu não sei exatamente qual o recurso que eles utilizaram, mas as perseguições pararam a partir desse ponto. Mas a polícia mesmo, eu nunca recorri, não. Deveria ter, em alguns casos. A gente tem essa dificuldade de entender as coisas como um crime, porque elas acontecem com muita frequência, como se elas fossem uma coisa natural, né, no dia a dia nosso.
Uhum. E muitas vezes, assim, eu acho que é muito difícil a gente falar, porque só quem viveu por isso sabe o que é, né? Cada experiência é única, assim. Eu tenho a minha, você tem a sua, todo mundo tem a sua. Mas, de alguma forma, parece que a gente se sente culpada, a gente acha que não, a gente não vai na polícia, a gente não fala, porque a gente, de alguma forma, vai achar que a gente deu causa àquilo, porque, eu fui simpática, mas será que... Ou, às vezes, acha que não vai dar em nada, ou que vai ser julgada de alguma forma por alguma coisa que, às vezes, a gente nem sabe, sabe? Você, às vezes, o fato de você conversar com alguém, ou o fato de você ser uma pessoa pública ou ser uma pessoa que precisa ser simpático, não é um convite a nada, né? Se eu te dei, a gente sabe o que é uma abertura de fato, a gente sabe o que é uma pessoa ter interesse e é um flerte, ele é espontâneo, a gente sabe o que é flerte. Uma pessoa de 60 anos, ela sabe o que é um flerte, ela sabe se a pessoa está flertando ou não com ela. Então, ela já passou por muita coisa na vida para saber. Mas ela conversou comigo, achei. Não, você tem que achar. Não tem que achar. Sabe? Esse tipo de coisa não acha. Esse tipo de coisa é uma coisa que é espontânea. Você não tem que sair perseguindo as pessoas. Você não tem que sair batendo na porta da casa delas de noite. Porque, sim, ou aparecer na porta de um trabalho sem ser chamado, sem ser convidado, sem ser íntimo. É errado, gente. Isso é bom senso. Isso não é nem questão de ser crime ou não. Isso é bom senso. E na questão da moça, né, que a gente estava falando, eu sei que fica parecendo às vezes que a gente está tentando justificar. Tipo, mas a mulher é louca, gente. Tá, beleza, tudo bem. Ela pode ser que seja uma pessoa que realmente foge do bom senso, óbvio, né? Ela foge do normal, sim. Mas a gente sabe também, enquanto mulher, que muitas das nossas loucuras, ela é causada por uma manipulação absurda que é feita por um homem. Muita gente que pode escutar isso pode falar, mas mulher sempre se vitimiza. Não é vitimizar, gente, é uma história, isso é história de homens que te manipulam a ponto de realmente você agir fora do seu padrão. Você não se reconhece na ação, sabe? Você fica louco porque você não sabe o que está acontecendo. E a pessoa te manipula, e vai fazendo, e você cai naquela rede, e de repente você está gritando com alguém, uma pessoa, eu por exemplo, não grito, nunca grito, odeio discutir falando alto, odeio isso. Então, se eu fiz isso, eu tenho que parar e pensar, por quê? É uma reação de uma ação. Qual ação? Sabe? Então, assim, eu acredito muito que igual eu falei, existem pessoas que são realmente fora da casinha. Mas será que a pessoa é doida pura e simplesmente? Será que teve alguma coisa por trás que deixou ela tão perturbada? No Bebê Rena, de certa forma, o Pittman, né, que é o ator, que ele se interpreta, né, na série, mas ele justifica, porque de certa forma, pela série, e pelo que foi dito também depois nos sites, ele também começa a ter uma certa obsessão por ela, pela perseguidora, que é a Marta na série, né? E aí eles vão explicar por quê, o motivo dele ter se aberto para ela. O que causou aquela abertura, porque ele foi simpático. A abertura dele foi ser simpática, igual a gente está falando, não vale só para a mulher. Nesse caso, também pode valer para o homem, né? Ele foi simpático, ele estava num momento vulnerável pra caramba dele, muito, e foi simpático. E foi desencadeando uma série de coisas, e ele se viu abraçado de alguma forma e colocado numa rede psicológica, uma teia psicológica, e ele não sabia nem como sair. E ele foi só se afundando cada vez mais. Então, eu acho que primeiro, a gente precisa falar sobre saúde mental.
é uma coisa importante de ser dita. Não é só falar assim, mulher presa e stalkeada, stalker doido. Homem doido. Sabe, eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa ter cuidado com isso e entender a importância dessas matérias. Às vezes, eu acho que a pessoa simplesmente bota lá a cara dos outros e quer saber o impacto que aquilo que às vezes já não tá bom, dali para frente só piora, né? E eu acho que é bizarro, assim, eu acho que você tem que ter bastante cuidado com a saúde mental dos outros, porque a gente está falando de coisa bem sensível. A história toda aí, tanto do bebê Rena quanto dessa mulher, eu acredito que seja bem pesada. Eu acho que quando um crime envolve claramente, né, uma questão de saúde mental, isso tem que ser discutido, tem que ser pelo menos mencionado, né, essas notícias, nessas reportagens, isso precisa ser pelo menos mencionado, né. Então, eu como uma pessoa com um transtorno psiquiátrico, né, eu sei o tanto que é importante a gente entender da onde que surgem, às vezes, comportamentos indesejados, né, vamos dizer assim. E a gente sabe que, em termos de transtorno psiquiátrico, tanto tem a questão biológica, né, genética, biológica/genética, quanto a questão social, né, porque a gente desenvolve também nossas questões psiquiátricas a partir do modo como o mundo funciona, né? O mundo, a gente provavelmente vivendo em mundos diferentes, não agiria, né, conforme os transtornos daquela determinada maneira. E também uma questão psicológica, né, que a gente tem muito pouco cuidado, né, com questões psicológicas. É lógico que atualmente parece que cada vez mais se busca por terapia, né, mas ainda assim, é preciso falar muito mais sobre isso, porque a gente, todos nós, né, estamos envolvidos aí nessas questões e muitas vezes não temos recursos, né, para lidar com elas. Essa coisa da genética, até para outros transtornos que não sejam psiquiátricos, né? A obesidade, por exemplo, a gente sabe que os genes, eles se expressam ou não de acordo com o seu ambiente também, né? Então, esses adoecimentos aí, eles têm claramente relação com o contexto social, assim. É muito evidente que uma mulher stalker, um cara stalker tem relação com o contexto social, né? De formas diferentes, mas se isso chega a ser um transtorno psiquiátrico, se isso está sendo motivado por um possível transtorno psiquiátrico, a gente tem que ver o que na nossa cultura também que deflagra esses comportamentos, né? Eu acredito que no caso da mulher, certas coisas deflagram isso, como a Aline estava falando, né? A manipulação. Nós temos dados sobre gaslighting, né? Uma coisa que agora a gente já estuda, né? E o caso do stalker homem, essa cultura do estupro, essa liberdade aí de essa certeza de impunidade, né? Eu gosto de lembrar que pouquíssimo tempo, nessa década, né? Ou na década passada, se não me engano, que aquela lei de defesa da honra finalmente acabaram com aquilo, né? Que no caso do feminicídio, o homem podia alegar a defesa da honra e tinha defesa usando esse recurso aí. Até recentemente a Aline que vai saber falar disso aí, né? Que ela é advogada. Fala aí para nós, Aline, que, nossa, eu fiquei abismada que isso só caiu por terra muito recentemente, né? Sim, senhora. Se a gente for olhar, eu só queria fazer um adendo aqui, porque a gente está aqui falando, e daí eu
vi aqui que exatamente um dia atrás, um professor foi preso por stalkear uma mulher. Um dia atrás. E a repercussão, eu cheguei nem aos pés da repercussão dessa moça, e ele perseguiu a ex-aluna por mais de 10 anos aqui em Minas. Nossa. Eu não estava sabendo disso. Eu acabei de saber, porque eu pesquisei. Eu não sabia. Só que não bastasse, aí a gente entra aqui para ler, né? É um professor de 40 anos, foi preso por perseguir uma ex-aluna. Você acha que tem cara dele aqui? Igual tem a selfie dela? Não, não tem. Eu não sei quem é o homem. Um professor de 40 anos, ponto. Não sei nem o nome. Um professor foi preso por perseguir uma ex-aluna por mais de 10 anos. A prisão ocorreu nesta sexta-feira em Monte Carmelo, que é uma cidade aqui de Minas. De acordo com a Polícia Civil, o caso de stalking começou em 2012, quando a vítima ainda era aluna dele. Nossa. O homem também é suspeito. O homem. Não tem nome, né? O homem também é suspeito de perseguir outras 2 vítimas e ameaçar servidores do fórum da cidade. É uma conduta bem reiterada aí. E aí aí termina aqui a matéria falando sobre a investigação. Segundo a investigação, o professor ameaçou constantemente a vítima pessoalmente, com gestos agressivos, além de ameaças escritas. Ele é investigado por outros crimes também, como ameaça, perseguição. Existia uma medida protetiva, parece que foi descumprida por ele, e tudo mais. E ele foi preso e acaba com uma nota da primeira vara civil criminal e da infância aqui lá da comarca, né? Cidade, falando que o inquérito policial em questão encontra-se em curso e as investigações estão em andamento, visando resguardar uma melhor elucidação dos fatos. Sim, acaba. Só que aí a matéria, estou na matéria do homem, o homem, desconhecido homem. Eles continuam. Outra perseguição, outro caso. Aí eles entram no caso da mulher outra vez. Com o nome dela, a idade dela, a profissão dela e a foto dela aqui embaixo. Outra vez. Que isso, gente. A gente estava falando do homem. O que vocês estão falando? Do homem. Já tem uma matéria sobre ela, no mesmo lugar, no mesmo canal aqui, no mesmo site. Nossa. Duvido que da matéria sobre ela, no final, fala sobre o homem. Não, tá a cara dela aqui de todo tamanho, o nome dela, o sobrenome, a idade, o CPF, falta, que é tudo. E aí, sim, fotos perturbadoras. Eu não estou desmerecendo o caso, de forma nenhuma. Não estou desmerecendo o que ela fez. Se ela fez, tá errado, ponto, acabou. Se ela tá mandando, igual aqui tá escrito, fotos com lençóis e cordas amarrados no pescoço. Gente, e aí, só que eu não sei nada sobre isso do outro caso, do homem. Essa é a questão que a gente está falando. Eles falam superficialmente. Você acha que durante 10 anos uma perseguição foi só ele, assim, olhando para ela de longe, cortejando ela? Não foi, gente. Para ele ser preso? Não foi. Não foi. Tem muita coisa envolvida. Tinha uma medida protetiva, gente. Com certeza aconteceu algo, só que tá tudo aqui. Eu tô no mesmo. Na mesma página, lendo coisas escritas no mesmo negócio. E aí, simplesmente, tem detalhes assim, mínimos detalhes, não tinha relacionamento, ela é doida, ponto. O outro, superficial, as investigações estão em andamento, vão preservar aqui, papapá. Por que não é igual para os dois casos? Por que simplesmente não pode ser igual? Por que não preservou o rosto dela? Por que não preservou o nome dela, igual fez com o professor, o homem? Sabe, eu acho que as pessoas têm que ter essa noção. Não é desmerecendo o que ela fez, de forma nenhuma. Tá errado, tá errado. Mas, e o tratamento igual? Por que não tem? Exato. Eu acho que é um dado que a gente tem que marcar bem
forte também o fato de que demorou 10 anos, né? Demorou 10 anos para ela poder. Provavelmente, ela, como já tinha uma medida protetiva antes de completar 10 anos, ela tinha ido à polícia, né? Mas provavelmente ela passou 9 anos, 8 anos, sofrendo com isso antes de procurar a polícia, né? Porque eu acho que você resumiu muito bem agora mesmo os problemas da mulher stalkeada, né, por um homem. A gente se sente julgada, porque, nossa, com certeza, se um homem está te cortejando, é porque você deu abertura. Nossa, olha só, você anda com essas roupas justas, nossa, esse corpo sarado, sensual, dando sopa. Claro, não, a culpa é sua. Você que provocou, uma mulher provocadora. Ou a gente se sente culpada, né? Então a gente já introjetou isso, que a gente é provocadora, que nossas roupas provocam, que nossas roupas são o motivo, as nossas roupas, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar. Então a gente se sente muito culpado, né? E a naturalização, né? Principalmente pela frequência, né? Com que a gente sofre, a gente passa por isso, né? Acho que é um bom resumo. Exato. E dentro do que a Lu tinha falado antes, né, da questão da honra, né, muito recente, 2021, que simplesmente o STF firmou o entendimento, estou lendo aqui da forma que está escrito, que é mais fácil, de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, 2021, por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vítima e da igualdade de gênero, e sem esquecer, óbvio, o fato que para mim é o mais importante. Não existe um princípio específico assim, mas não se culpa a vítima. Se ela é vítima, ela não tem culpa. Você não pode culpabilizar vítima por uma ação. E agora, também recente, de novo, agora foi alterado uma nova questão também no processo penal, no sentido de que, se existe um julgamento de uma mulher por uma questão que seja, você não pode desmerecê-la por ser mulher. Abre aspas. Ai, mas você fica aí com esse monte de homem aí e vem querer alguma coisa de mim. Ah, mas você já foi garoto de programa, sabe? Nesse sentido, você não pode fazer isso. Só agora viram que você não pode ofender a honra de uma mulher enquanto um processo penal. Lu. Essa tática aí foi muito usada naquele caso Mari Ferrer, né? Ela foi estuprada, né? Agora o cara foi absolvido, né? Não foi esse o resultado. E eles alegaram isso muito. Ah, o que ela estava fazendo numa boate? Ela trabalhava numa boate e ela postava foto assim, assada. E no processo, cara, eles expunham a foto da menina, que era a vítima, né, cara? Então, essa tática era usada, assim, consistentemente, né? E aí, agora que a gente teve essa resolução, né? Acho que não pode atacar a vida sexual da vítima, né? Não pode fazer julgamento sobre a vida sexual prévia da vítima. Gente, pelo amor de Deus. Imagina o bebê Rena. Nossa, mas ele foi muito simpático. Que isso? Nossa, mas ele já tinha sido estuprado. E ele foi estuprado porque ele quis, porque ele voltou várias vezes a se encontrar, né, com o estuprador. Nossa senhora, a culpa é do bebê Rena. Gente, nossa, eu sofro só por pensar que jamais isso ia ser colocado, jamais a gente vai ouvir. Eu acho que em nenhum comentário, e muito se comentou, né, sobre a série, eu acho que em nenhum comentário a gente vai ouvir nada parecido com isso. Assim, a tristeza não é essa, né, de que não se culpa a vítima, nesse caso, deveria se culpar, não é isso? A tristeza é porque é o que a gente ouve sobre tudo
que acontece com uma mulher no mesmo sentido, né? É muito, gente, eu posso ficar aqui até meia-noite falando sobre isso, sobre o meu sofrimento. Não, é uma loucura, assim, bizarra. Igual eu acho que é muito importante deixar claro que não é desmerecer o que cada pessoa passa, não tem nada a ver com isso. O que a gente está falando aqui é o tratamento desigual, assim, ó, na cara, sabe? Mulher, gente, é muito cansativo você se sentir louca o tempo todo, sabe? Realmente, no caso da série, a Stalker, ela realmente aparenta ter algum distúrbio, sabe? Eu não conheço a fundo, não sou psiquiatra para dar esse diagnóstico, então, assim, superficialmente falando, pelo que foi passado, né? O que eu consigo opinar. Realmente não me parece uma pessoa que bate bem da bola. Mas eu gostaria muito que fosse sempre assim, sabe? Que a gente tá julgando aqui a Stalker. Pronto, acabou. Não estou falando se ele deu abertura, se ele fez a roupa que ele estava vestindo, se ele foi simpático. Eu quero inverta tudo. Vamos pôr o cara sendo stalker e ela. A gente ia também fazer isso dessa forma? A gente ia fazer realmente que a culpa é do stalker, pronto, que ele é doido. Ponto, acabou. A gente não vai ficar buscando culpa de alguma forma, ou abafar alguma coisa de alguma forma. Será que ia ter virado sério? Será que ia ter se disposto dessa forma? E expor o homem, o professor, da forma que foi feito? Eu não sei. Não sei, igual a gente falou do Yu, é fictício, né? Eu não sei se esse cara existiu de fato, se ele foi baseado, né, numa pessoa mesmo. Então, assim, eu só queria que fosse igual, sabe? A gente tá falando 2 mais 2. Errou? A culpa é de quem errou. A culpa não é de quem foi vítima. Isso independente do gênero. Sempre fica buscando culpa na vítima quando ela é mulher. Mas essa mulher é louca. Mas essa mulher mereceu, né, uns tapas. Não. Se você está cometendo algo que é ilícito, que é errado contra uma pessoa, a culpa é sua. Ponto. Não tem choro, não tem vela, não tem. Não, isso não tá vestindo uma sainha, né? Tá pedindo. Mas entrou no meu Uber com essa sainha curta, tá querendo. Não tá querendo, se tivesse querendo, ela te pedir. Eu quero, moço, vem aqui. Eu acho que vai tratar com cuidado um doente psiquiátrico, né? Eu, como doente psiquiátrica, eu espero que seja tratado com muito cuidado, porque a situação é realmente muito delicada, né? Mas vai tratar com cuidado o criminoso, né? Porque ele é doente psiquiátrico, né? Porque tem questões psicológicas envolvidas. Ótimo, maravilhoso, é isso que a gente espera, né? Mas que seja tratado assim, tanto quando for homem, tanto quando for mulher, né? Vocês já sofreram algum nível de perseguição, assim, que vocês tiveram mais dificuldade? Eu acho que é tão esquisito que às vezes a gente até tem dificuldade de identificar, né? o que é errado, né? Mas enfim, eu tive um relacionamento cujo término não foi legal, pela parte dele, né? Ele não aceitou e tudo mais. Então foi difícil. Foi a primeira vez que eu me vi com medo de realmente encontrar com ele, estar na porta do meu prédio. Eu tinha medo, porque eu morava sozinha nessa época. Então eu tinha medo disso, sabe? Não aconteceu nada, tipo assim, a esse ponto, mas porque ele procurou meu pai para conversar. Na verdade, ele não procurou meu pai. Porque eu estava com medo, eu procurei o meu pai, que é o homem, né? A gente procura a figura masculina para nos proteger. E falei, pai, tá acontecendo isso, isso e isso, eu tô com um pouco de medo, eu não sei o que vai acontecer, então eu preciso que você saiba. Então meu pai chamou ele para conversar, meu pai é essa pessoa.
precisa conversar, senta aqui, meu amigo, nós vamos falar sobre isso. Ele foi na casa do meu pai e me colocou como a pior pessoa do mundo, a ponto do pai realmente achar que eu estava errado, de ter feito algo errado, porque eu terminei. E porque depois eu estava com outra pessoa, porque minha vida seguiu. Ali, não. E, de certa forma, eu fui culpado por isso. Meu pai não gostou também da história, mas é pai, né? Tipo assim, eu vou te proteger, mas aqui, isso daqui que você fez não tá legal, não. E aqui, mas, não nada. Terminei com uma pessoa e segui a minha vida. Eu terminei com uma pessoa e segui a minha. Foi só isso que eu fiz. Não fiz mais nada. Ponto. Mas, esse momento, eu me senti com medo, porque foi um momento tenso, sabe? Mas a perseguição era mais por telefone, por ligação, por mensagem, a ponto de eu ter que... Ele me bloqueou em alguns momentos e me desbloqueava para quando ele queria falar. Aí me bloqueava para eu não conseguir responder. E me desbloqueava. E aí eu mandei um e-mail mesmo, e-mail, falando que, né, olha, o que você está fazendo não é bacana. Se você continuar, eu vou tomar as medidas cabíveis, porque não vou aceitar isso que está, né, você está falando de mim, você está difamando meu nome, está me perseguindo, etc, etc. Então, e aí acabou, mas acabou depois da conversa. Então, essa é a minha experiência mais esquisita, assim, nesse sentido, sabe? Não recomendo. Eu gostei do tempo que você demorou para lembrar, para encaixar isso em perseguição. Gostei disso. É muito a marca da realidade, né? Nossa Senhora, gente. Eu estava pensando aqui que não configura exatamente como stalking, mas toda mulher, eu acho que já passou por isso várias vezes, colega de escola, colega de trabalho, tão legal, tão bonzinho, ele é doido com você, mas você já falou 15 vezes que não quer nada com ele, ele continua perguntando, e todo mundo com dó dele, tadinho, nossa, mas ele é tão... Aí vem aquele trem assim que me irrita. Ah, não, porque mulher não gosta de homem que presta. Se ele fosse ruim, você tava... Não, gente, eu só não gostei dele. Não quer dizer nada. Eu sou obrigada a ficar com alguém só porque ele é bonzinho, me liga 15 vezes por dia? Não. Gente, para. Eu não gosto de homem que não presta, não. Eu gosto de pessoa legal, pessoa que presta, pessoa do bem. Mas uma pessoa que eu gosto, né? Eu tenho que gostar. Aqui dentro de mim, eu tenho que gostar da pessoa. Tem que ter um interesse, senão não vai. Né? O que adianta? Não. Ai, irritante, hein? Essa frase é irritante. Se for para contar caso e reclamar, é até meia-noite. Eu queria convidar o pessoal que tá ouvindo a gente, então, conta pra gente aqui, mulheres, o que vocês já sofreram com stalker, perseguição, pra gente render o assunto, e assim a gente termina o primeiro episódio da Casa das Primas. Vejo vocês no próximo. Beijo, galera! Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.